Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nós somos a Escola de Tirano. Eu sou a pastora Paloma e é com muita honra, muita alegria no meu espírito que eu trago essa matéria tão poderosa para as nossas vidas, que é a matéria prosperidade do tipo de Deus. Um assunto tão rico, tão poderoso, altamente espiritual, Ao contrário do que muitos pensam, muitos imaginam, muitos julgam, Quando se fala de prosperidade, a pessoa já pensa em dinheiro, já vem falar de dinheiro, já vem falar da teologia da prosperidade, Mas nós estamos aqui para falar da prosperidade do tipo de Deus. Você sabia que existe uma prosperidade do tipo de Deus? Bem diferente da prosperidade que a gente ouviu falar, talvez, outrora. Oh, glória a Deus! É interessante, queridos, que na Bíblia, para as pessoas que talvez foi ensinada de uma forma errada, entendeu errado, que tem crente que quando a gente fala de dinheiro, treme nas bases. Eu aproveito para fazer um parênteses aqui. Quando eu falo de crente, eu não estou falando de um povo evangélico. Eu estou falando de quem crê em Deus, amém? Então, se você crê em Deus, você é crente. Glória a Deus por isso, Então, queridos, na Bíblia existem mais de 2.000 versículos que se fala em dinheiro. Se fala de dinheiro, E eu faço uso das palavras da minha mestre quando ela diz assim que se isso não fosse um assunto importante e até mesmo espiritual, não estaria na Bíblia, Então, se está na Bíblia, a gente entende que é algo importante e é algo para ser aprendido da maneira correta e não tem outra maneira correta a não ser do tipo de Deus, A maneira do tipo de Deus, Então, esse é um assunto que tem se tornado mal interpretado, controverso e combatido ferozmente por alguns que veem esse tema como algo perigoso que pode levar os cristãos verdadeiros a se desviarem do bom caminho. Porém, todas as pessoas desejam essa prosperidade. Você já viu pessoas que criticam, quando a gente trata desse assunto? Aqui na Escola de Tirano, como vocês têm visto, a gente trata de todos os assuntos. A gente fala de salvação, a gente fala de cura, a gente fala de submissão às autoridades constituídas por Deus, a importância dessa submissão às autoridades, A gente fala de tudo, a importância de andar em amor, de ser manso e humilde de coração. E a gente não pode de maneira nenhuma deixar de falar sobre esse assunto, irmãos, que para alguns chega a ser até polêmico, e não deveria ser assim, A Bíblia diz, fala a respeito de um fingimento e de uma hipocrisia, e o Senhor não quer que nós sejamos assim, ao contrário, para trás de nós, Toda hipocrisia e todo fingimento. Mas algumas pessoas acham que prosperidade, não, se vier para as minhas mãos, se vier para as mãos dos meus filhos, dos meus pais, eles podem até se desviar, Só que essas mesmas pessoas, no fundo, elas desejam o que há de melhor, E isso é algo natural, porque a gente carrega a natureza de Deus. Nós carregamos a vida de Deus, a própria Zoe de Deus está dentro de nós. Então, estranho seria se a gente quisesse algo, inferior. Veja bem, eu não estou dizendo que as coisas boas têm que nos mover, de maneira nenhuma. O que nos move, o que nos guia, é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender e aprender a importância de entrar e sair de qualquer lugar bem satisfeitos, bem supridos, Principalmente com a nossa satisfação, A minha mestra, ela até fala a respeito, de algumas coisas, Que essas pessoas que criticam, é interessante que ela fala assim, olha, se você pega esse pregador, ou esse crente, esse filho,
que critica, né, esse assunto, e você pega ele e diz para ele assim, olha, eu tenho 2 carros para te dar, né? Eu tenho um carro aqui velho e eu tenho um carro aqui novo, um carro top, né? Certamente esse crente, esse pregador, esse filho, ele vai no top, ele vai no melhor, né? E muitas dessas pessoas criticam, queridos, quem fala desse assunto, quem recebe dessa prosperidade também, não é? E também quem prega a respeito disso. Então é por isso que eu falo a respeito de fingimento de hipocrisia e que isso não deve ser assim, não devemos ser assim, né? Certa vez o Senhor falou assim, que seja feito no céu, que seja feito na terra como é no céu. Por aí você tira, se você tem um pouco de conhecimento de como é o céu, né, você vai entender que Deus ele não tem dificuldade nenhuma em dar nada para os filhos dele, lógico que ao seu tempo, né? Ele é um pai bom de amor. Se eu, como mãe, talvez você também está me assistindo, é mãe, é pai, você não vai dar algo para o seu filho se ele não estiver preparado, né? Você não vai dar, por exemplo, um carro para o seu filho de 5 anos de idade, né? Ele não está pronto para receber isso, ele não tem nem permissão para isso, né? Ele não tem nenhuma autorização, uma permissão secular para receber um carro. Não tem como ele dirigir um carro. Mas quando a gente vai para Deus, quando a gente entende a respeito de algumas coisas, especialmente sobre lidar, né, com o dinheiro e a prosperidade do tipo de Deus, não remete somente a dinheiro, você vai entender agora de fato o que é prosperidade. Quando o Senhor, o nosso Pai bom de amor, vê que nós estamos prontos, preparados para receber algo para um propósito, não é para os nossos deleites, não é para os nossos prazeres, mas para um propósito, o Senhor não tem dificuldade nenhuma em nos dar, em nos entregar, né? Certa vez o Senhor falou assim, olha, vocês pedem e não recebem porque pede para os seus prazeres, você pede para os seus deleites e é por isso que você não recebe. Mas quando a gente pede para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, para que a gente venha executar a vontade de Deus na terra, suprir a necessidade dos santos também, ser um investidor no reino, um mantenedor, né? O Senhor não tem problema nenhum em nos entregar essas coisas e coisas maiores até. Queridos, lá em Romanos diz assim, que o Senhor diz assim, não vos conformeis com as coisas deste mundo, renova sua mente, para que você possa compreender a minha perfeita vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, se nós quisermos, queridos, fluir nesta área da nossa vida, que pasmem, né? Em números, chega a chamar a nossa atenção a quantidade de filhos de Deus que sofrem nesta área, na área financeira propriamente dito, né? Então, e não é para ser assim. Então, nós precisamos renovar a nossa mente o suficiente e entender, primeira coisa, entender que isso vem de Deus para a nossa vida para um propósito, que é da vontade de Deus para nós, né? Isso não é do diabo. Você ser próspero e até ser rico não é do diabo, né? Lógico que a gente precisa seguir, né, algumas instruções, algumas orientações para que a gente venha viver essa vontade de Deus, essa perfeita vontade de Deus para a nossa vida, né? Mas para que nós venhamos avançar na nossa vida financeira, nós primeiramente, nós precisamos crer primeiro que é do Senhor, vem do Senhor, é da vontade de Deus nos abençoar. Porque as coisas acontecem na nossa vida à medida que nós cremos, né? Se eu pego algo, uma área da minha vida, se eu creio que é assim, vai acontecer. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E o que move o coração de Deus é fé, né? Então, se eu tenho fé para alguma coisa, eu vou ver o sobrenatural de Deus naquela área da minha vida para essa determinada coisa. E se eu não creio nisso, não tem como eu romper em Deus, né? Mas graças a Deus pela escola de Tirano, graças a Deus principalmente pela palavra viva e eficaz, onde essa palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará, né? E eu creio que nós vamos crescer muito nesse tempo,
nesses dias que a gente vai estar fluindo aqui a respeito desta matéria, né? Nós precisamos crer em tudo que for ministrado aqui, queridos, porque eu creio e já declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que a nossa vida, querido, não é nossa vida financeira, é a nossa vida, porque a prosperidade do tipo de Deus, ela envolve todas as áreas da nossa vida, né? Então eu acredito que se a gente sugar tudo nesses dias, se a gente tomar posse de tudo que for liberado e praticar, irmãos, tão certo como vive o Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Você crê junto comigo? Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por sua vida nesta hora. Senhor, eu rendo graças a Ti por esse momento. Eu te agradeço por cada vida que está me ouvindo nesta hora, Senhor. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor é o mais interessado, o Senhor sabe a respeito de cada vida que está assistindo essas aulas, ouvindo esta palavra, crendo junto comigo, recebendo e tomando posse. Eu oro por esses que já estão me ouvindo e oro por aqueles que o Senhor ainda vai trazer. Eu te dou graças porque a tua palavra corre velozmente. Senhor, a tua palavra e o Senhor corre velozmente, alcança o propósito pelo qual está sendo enviada esta palavra. O próprio Jesus te alcança aí aonde você está e me alcança também para um grande propósito. Senhor, ilumina os olhos de cada um dos meus irmãos que estão assistindo esta aula, que estão depositando suas expectativas na tua palavra, Senhor. Ilumina os olhos deles em nome de Jesus Cristo, para que cada um venha compreender a Escritura Sagrada, para que eles não sejam somente ouvintes, Senhor, mas praticantes. Senhor, ilumina os olhos deles para que eles possam entender a herança deles no Senhor e o seu poder. Eu te agradeço, Senhor, porque os seus olhos estão sobre nós e os seus ouvidos atentos a nos ouvir. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Então, andar em prosperidade foi o tipo de vida, né, que Deus planejou para seus filhos. E apesar dos exageros de alguns, não é algo nocivo nem ilusório, mas verdadeiramente um estilo de vida concedido por Deus para seus filhos. Amém? Aleluia. Você crê nisso? Você crê que andar em prosperidade é um estilo de vida que Deus concedeu para mim e para você? Se você crê, então diga aí aonde você está, porque a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua e você vai comer do fruto do que sai da sua boca. A morte e a vida está no poder da língua e do jeito que você libera, você come do fruto. Então diga assim, é de Deus eu ser próspero. Diga isso aonde você está. Deus tem para mim prosperidade. Diga isso aí em nome de Jesus. Porque do jeito que você libera, você come do fruto. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra em nome de Jesus Cristo, na carta de João, na Nova Aliança, terceira epístola de João, no capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a Escritura Sagrada: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Oh, glória! O apóstolo João, um apóstolo do amor, tão carinhoso, né? E ele diz, ele já começa falando, amado, acima de tudo, tudo é tudo, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, né? Olha que coisa tremenda. Eu penso que aqui é algo que o apóstolo, é algo de melhor que o apóstolo João tem a desejar para uma pessoa e por uma pessoa, né? Que você vê que ele coloca assim, olha, acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu desejo que você seja próspero. Oh, glória a Deus. Desejo prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. E nós sabemos, queridos, algumas pessoas dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens.
Verdade, porém foi escrita por homens, mas homens cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo João era um homem divinamente inspirado por Deus. E ele falou isso aqui, divinamente inspirado para a minha vida e para a sua vida. Aqui a gente já começa a entender que prosperidade é de Deus puro para a nossa vida. Ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, né? Eu confesso para você uma particularidade que já acho que uma vez, né? A Bíblia diz que uma vez a nossa mente purificada por essa palavra não tem como ser a mesma, né? E eu já renovei minha mente a respeito destas coisas e, queridos, como dói em mim ver pessoas, filhos de Deus, pregadores, até profetas do Senhor, queridos, e que Deus usa muito, mas não chegou luz ainda nesta área da vida deles, né? Quantas vezes eu já ouvi nos púlpitos que Deus não promete prosperidade para ninguém, né? E eu já cheguei a chorar por dentro, porque vocês vão ver, pela Escritura Sagrada, não sou eu que estou dizendo, como Deus promete prosperidade, né? Como Deus promete. Então eu fico assim pensando, meu Deus, onde é que esse povo está? Qual é a Bíblia que esse povo está lendo, né? A vontade que dá é de chegar em amor e falar, meu irmão, minha irmã, o que é que eu faço com essa passagem aqui que fala a respeito disso? Não vamos longe não. Deuteronômio, querido, diz assim, o Senhor dizendo, né, lá em Deuteronômio na Antiga Aliança, o Senhor diz assim, se você atentamente ouvir a minha voz, comerá o melhor dessa terra. E a Bíblia, irmãos, a gente não precisa complicar, a Bíblia ela se explica, né? Então o Senhor está dizendo assim, olha, se você atentamente ouvir a minha voz, você vai comer o melhor dessa terra. Querido, você sabe o que é o melhor dessa terra ou não? Você sabe, eu já subentendo assim, olha, se você atentamente ouvir a minha voz, você vai comer o melhor dessa terra, você vai vestir o melhor dessa terra, você vai morar no melhor dessa terra, você vai andar no melhor dessa terra. Queridos, nós precisamos renovar bastante a nossa mente para que a gente venha fluir na nossa vida financeira. Começa aqui. Renovação de mente pela palavra. E Deus não tem problema nenhum com isso. Eu torno a dizer. A Bíblia diz, irmão, a Bíblia não diz que o problema é o dinheiro. A Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro. Como minha mestra diz, o dinheiro, ele não é um bom senhor, mas ele é um ótimo servo, né? Então Deuteronômio fala isso e ainda fala mais, fala assim, olha, se você atentamente ouvir a minha voz, você comerá o melhor dessa terra. E ele diz assim, o seu fruto será bendito, o fruto do seu ventre será bendito. Ou seja, seus filhos serão benditos. Aonde você estiver, você vai ser bendito, quer seja no campo, quer seja na cidade, né? Se você estiver na roça, vai ser bendito. Se você estiver na cidade, vai ser também. E o Senhor diz mais, você não será como cauda, você será como cabeça. E aí o Senhor completa, ele diz assim, você emprestarás a muitos e não tomarás emprestado. E aí? O que é que a gente faz com essa palavra, com essa passagem, né? Eu oro a Deus, queridos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que essas pessoas que não crê nisso e que prega contra, para que essas pessoas venham ouvir essa palavra, eu oro a Deus só por um propósito, para que elas venham fluir nessa área da sua vida e ser uma verdadeira bênção na vida de outros, inclusive da sua igreja local, né? E aí, o que é que a gente faz? Ou a gente fica com a opinião dessas pessoas, ou a gente fica com o que Deus está falando. Porque aqui não sou eu quem está falando, né? Eu estou falando, passando para você o que está escrito em Deuteronômio. Agora cabe a você. Não, se é Deus que está falando, eu tomo posse, eu recebo essa palavra. Rapaz, a pastora está me mostrando aqui que está escrito na Bíblia. Então, eu entendo que a Bíblia é o próprio Deus falando, é o próprio Jesus falando comigo, então eu vou ficar com o que está na Escritura. Porque, como eu te falei, é do jeito que você crê. É do jeito que você acredita. Então, se você acredita que essas coisas não é para você, não é, eu sinto muito lhe dizer. Mas vai ser mais difícil você fluir nessa área. E eu não sei você, mas eu tenho ao meu redor pessoas que precisam de ser alcançadas.
através da minha vida, né? Você imagina Deus entregando quantias, provisões para uma pessoa, irmão, que tem um coração inclinado a ajudar, né? Que não venha só naquele ditado, venha o teu reino, né? Mas que seja o teu reino, né? Não é só venha a nós, mas o vosso reino, né? Porque tudo que o Senhor traz para nós é para repartir, né? Entenda, o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos para a definição do que significa prosperidade, tá? E só para completar, queridos, essa passagem de Deuteronômio, aí você vai dizer assim, mas pastora, o Senhor está dizendo assim, ó, se você meditar nessa palavra que eu te ordeno hoje, aí o Senhor traz lá as bênçãos, né? E aí você diz assim, mas pastora, por que tem gente que não vive isso? Queridos, eu digo para você que de duas uma, ou essa pessoa ela não está ouvindo a voz do bom pastor, né? Ou ela não está fazendo por onde, porque existe uma parte nossa de fazer. Eu já ouvi de pregadores, irmãos, que diz assim, isso aqui é só para alguns, não é para todos. Né? Tem pregadores que dizem isso, olha, prosperidade e riqueza é só para alguns, não é para todo mundo não. E queridos, isso é totalmente antibíblico. Porque o meu Senhor diz, nós vamos lá em Deuteronômio mais tarde, e o Senhor diz lá que é para quem ouvir e praticar. Se você atentamente ouvir a minha voz, é para isso. Então, se tem alguém que não está vivendo isso ainda, ou é o que está escrito em Eclesiastes, que há tempo para tudo, né? Estou falando de bênção financeira agora, que está incluída em prosperidade. Né? Ou essa pessoa ela não está crendo, ou essa pessoa ela não está fazendo por onde. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor deixa claro que é para quem ouvir. Pastor, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Então chega mais perto. Como diz minha mestre, quando nós não estamos ouvindo a voz de alguém, o que a gente faz? A gente vai para perto, chega mais perto. O Senhor mesmo, Ele falou, olha, é necessário que vocês creiam que eu existo e sou presenteador daqueles que me buscam, né? Então nós precisamos crer na existência de Deus e que ao buscarmos Ele de todo o nosso coração, ao cumprirmos princípios, praticar esta palavra, o Senhor é presenteador, é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. A Bíblia diz que se for preciso Ele criar coisas para que nossa alegria seja completa, Ele vai criar. Você crê nisso? Glória a Deus, né? Então, prosperidade, segundo o dicionário Vini, né? É a palavra traduzida por prosperidade no grego do Novo Testamento significa eupória. E significa primariamente facilidade ou passar bem. Então, a prosperidade, queridos, segundo o dicionário Vini, né? Ele o dicionário grego, né? Do Novo Testamento, significa eupória e no original significa facilidade ou passar bem. Então, a respeito dessa prosperidade que nós estamos falando, é o quê? O que é a prosperidade do tipo de Deus, né? Que as pessoas só remetem a dinheiro, não. A prosperidade do tipo de Deus é você passar bem, né? E como diz minha mestra, é você cumprir uma boa jornada. É interessante que no estudo que ela faz, né? E nós fazemos também, é interessante que ela diz assim, olha, prosperidade, como é que se mede prosperidade? Eu não meço a minha prosperidade pela vida do meu irmão. Ah, fulano é próspero, deixa eu ver se eu sou também. Não. Prosperidade se mede assim, deixa eu ver, né? De onde eu estava e como eu estou hoje. Como eu estava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, como eu estou hoje? Eu estou cumprindo uma boa jornada? Eu estou indo em aumento, né? Então é assim que se mede prosperidade. Porque, queridos, uma pessoa que ela está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas há 10 anos ou até pior, essa pessoa não está desfrutando da prosperidade do tipo de Deus. E eu quero te dizer que Deus não tem nada com isso. Se você é essa pessoa, olha, pastora, é a minha vida, desde quando eu me entendo por gente, não anda nessa área, não é só minha vida, da minha família também.
Talvez você é essa pessoa, pastor, eu trabalho pra caramba, não vejo a cor do dinheiro. Eu quero te dizer, tem jeito. Se você considerar o que essa palavra diz, se você assistir todas essas aulas e praticar, querido, tão certo como vive o Senhor, eu declaro sobre a sua vida, né, e sobre a palavra de Deus, não tem como você ficar o mesmo. Eu declaro e profetizo que você vai romper nesta área, em nome de Jesus Cristo. Porque não tem ninguém, irmãos, que recebeu dessa palavra, né, investiu tempo em estudar essa palavra, praticou essa palavra. Não tem como a pessoa ficar do mesmo jeito. Você tira por um morador de rua, irmão. Que ele está na rua, ele não conhece a Escritura, ele não conhece Jesus. Você vê ali a situação de um morador de rua, por exemplo, e é só ele chegar na igreja e dizer assim, olha, eu quero Jesus, né? Eu quero uma mudança de vida. Você pode ver que em poucos dias a vida dele já não é mais a mesma. Ali ele já toma um banho, ali ele já troca uma roupa, os irmãos se movimentam, traz roupa para ele, ali a gente já arruma algo para ele fazer, e aí ele vai para Deus, ele vai se enchendo do Espírito Santo, daqui a pouco Deus manda uma mulher de Deus para amá-lo, cuidá-lo, respeitá-lo, daqui a pouco quando essa pessoa vê, olha, ela está prosperando. Está com sua casinha, seu carro, né? Está ali com o seu salário. Daqui a pouco ele já está abençoando e ofertando na vida das pessoas. Para você ver que não tem como uma pessoa que teve um encontro real com Jesus, irmãos, e está renovando a mente a respeito dessas coisas, não tem como ela ficar do mesmo jeito. Lógico que tem aqueles também que até conhecem da Escritura Sagrada, concorda com o que eu estou falando, mas não domina a carne, né? A pessoa sabe tudo, cumpre princípio da Bíblia, oferta, abençoa, ajuda, né? Faz o bem em tempos oportunos, dizima, não é? É até trabalhador, porque nós também, para viver essa prosperidade também do tipo de Deus, nós vamos ter que fazer da nossa parte também, né? E tem pessoas que são assim, trabalha, cumpre princípio, né? Ora, adora, jejua, uma verdadeira bênção. Flui nos dons, mas a vida financeira não rompe. Por quê? Porque essa pessoa também, ela não aprendeu ou ela não está disposta a colocar sua carne no lugar no que concerne a compulsão, né? Já viu pessoas assim? Você já viu pessoas assim que tudo que ela vê, ela compra, né? Então, e nós temos que tomar cuidado com isso para a gente não correr um risco, queridos, de nós mesmos ou quem está ao nosso redor, né, querer até anular a palavra de Deus e dizer, rapaz, tem alguma coisa de errado. E tem mesmo. E eu vou te falar, como eu aprendi, o problema nunca está de lá para cá, sempre vai estar daqui para lá. Porque essa palavra de Jesus é e essa palavra de maneira nenhuma ela pode ser anulada na nossa vida. Então, se a gente está vivendo isso, se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, se não está rompendo, vamos ver aonde é que nós estamos errando. E como é que a gente descobre aonde está errando? Lendo a Bíblia, estudando a palavra. Né? De repente, você aqui mesmo na escola de Tirano, você vai aprender muitas coisas, né? Você vai ver em que você está errando e você vai aprender o que você deve fazer pela Escritura Sagrada, querida, através de Jesus, da própria Escritura, né? Jesus, o próprio Jesus e a Escritura. Você vai aprender por aqui o que você deve fazer para viver essa prosperidade do tipo de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, né? Aqui diz assim, eupória, formado de eu, né? Que significa bem ou bom. Eupória, eu significa bem ou bom. E poros, que significa passagem, né? Então, essa prosperidade, essa eupória, né? Traduzido aqui no grego, significa passar bem, né? Passar bem, passar bom, né? Aleluia, glória a Deus. No hebraico, o verbo traduzido por prosperar é tissalek, ou tissalet, né? Segundo o mesmo dicionário, e significa ter sucesso,
Glória a Deus, né? Ou avançar, progredir, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Veja bem, nós estamos vendo aqui o significado da palavra prosperidade, né, no grego e no hebraico, que significa passar bem, glória a Deus, né? Ter sucesso, avançar, progredir, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Amém? Sendo que às vezes o referido verbo é usado de modo tal a indicar vitória. Oh, glória a Deus, né? Aleluia. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, prosperidade significa qualidade ou estado do que é próspero. Próspero significa venturoso, afortunado, feliz. E venturoso significa alguém intrépido, arrojado, que não tem medo de perder. Prosperar significa tornar-se próspero, enriquecer, desenvolver-se, caminhada de crescimento passo a passo. Quando eu leio isso, eu me lembro da escritura que diz assim, que as coisas, né, em Deus, na nossa vida, é de graça em graça, de fé em fé e de glória em glória. Não é de uma hora para outra. Você sabe que Deus, a Bíblia diz que o Senhor não despreza os pequenos começos, né? Deus ama, querido, quem começa do nada, quem começa do zero. Mas essa pessoa que começa do nada, do zero, mas ao mesmo tempo ela tem tudo, porque ela se move em fé, né? O Senhor, certa vez o Senhor falou assim, olha, sem fé é impossível me agradar. Então tudo que a gente começa, irmãos, às vezes a gente até quer, a gente tem sonhos, planos maravilhosos, belíssimos, lindos, não é? E tem essa vontade de executar e a gente não tem o recurso, mas a gente tem a fé. Pronto, eu quero te dizer que você tem tudo. Se você está implantando uma igreja, se você está construindo uma casa, uma empresa, não é? Se você tem um sonho, eu quero te dizer que você está no melhor lugar, que é o lugar da fé. A fé é o que move o coração de Deus, é o que move o sobrenatural. E é quando você exerce fé que você está agradando a Deus, né? Eu creio em nome de Jesus que vai chegar um tempo em que você vai ter todos os recursos, né? Ou pelo menos a maioria deles, para fazer o que você deseja. Mas esse começo, querido, Deus de maneira nenhuma vai abrir mão, porque fé é o que agrada a Ele, amém? Eu quero que você abra no livro do Gênesis, aí é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, o princípio, Gênesis 39, a partir do versículo 1 ao versículo 4, aleluia. Veja aqui que José ele foi escravizado, no entanto, a Bíblia o descreve como próspero, queridos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 4. Amém? Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Potifar, não é? É Faraó, né? Potifar, o oficial de... Potifar, oficial de Faraó, né? Ele foi lá, José foi levado, como escravo, né? E Potifar foi lá e comprou José, né? Dos ismaelitas. Ele foi e comprou. Presta atenção. O Senhor era com José. Oh, glória a Deus. Você pode falar assim, pastora, mas já pensou um negócio desse? Uma pessoa ser levada presa e escrava. Como é que a gente vai olhar para essa pessoa nos dias de hoje e dizer que Deus, né, é com essa pessoa, que tem a mão de Deus ali com essa pessoa, né? É muito mais fácil a gente achar que essa pessoa está em pecado, está sendo levado como escravo, está sendo levado preso. É muito mais fácil a gente achar que essa pessoa está em pecado do que achar que tem a aprovação de Deus, né, na vida dessa pessoa. É lógico que dentro do contexto aqui nós sabemos o motivo pelo qual José foi levado, né? Depois você estuda lá o livro de Gênesis e você vai entender porque José foi vendido e até ficou preso um tempo, né, por 2 anos e foi levado como escravo. Você vai entender lá o contexto. Mas o fato é que o Senhor era com José, né? Que veio a ser homem próspero, olha só. Então José começou ali como um escravo, até como um presidiário, mas a Bíblia diz aqui que o Senhor era com José e José, através da vida de Deus, veio a ser um homem próspero.
Queridos, aleluia, a Bíblia, a Antiga Aliança, o Antigo Testamento é sombra da Nova. Nossa realidade hoje é a Nova Aliança, é o Novo Testamento. Nossa realidade é Jesus, né? A Antiga Aliança foi antes de Jesus, ali você vai ver a humanidade antes da vinda de Jesus, e agora no Novo Testamento, a Nova Aliança, ou seja, depois de Jesus, essa é a nossa realidade. E queridos, a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Deus fez de José um homem próspero, irmãos. Talvez José vivia o improvável, não é? O Senhor quer fazer, queridos, na nossa vida, e não somente quer fazer. Na Nova Aliança diz que o Senhor diz assim, olha, eu vos darei infinitamente mais de tudo que você pede ou pensa. Eu rendo graças ao Senhor porque eu creio que sua mente já está sendo renovada pela palavra, a saber que o Senhor também tem para você prosperidade. Não foi só para José, não foi só para Abraão, mas tem para você também, porque você é filho e a Bíblia diz não somente isso, que você é co-herdeiro de Cristo. Você não vai herdar somente as aflições do Senhor, mas você vai herdar também as grandes bênçãos. Amém? Vamos continuar. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, vamos aqui depois de os ismaelitas que tinham levado para lá, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Queridos, olha que passagem poderosa. O que a gente aprende aqui? Olha como é importante as pessoas verem na nossa vida, ver um rompimento na nossa vida. Olha como é importante as pessoas ver as coisas funcionar na nossa vida. Né? Queridos, nós precisamos fazer valer essa palavra na nossa vida, ao passo que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, rapaz, não é a mesma não. Não é o mesmo não. Verdadeiramente Deus é com esse povo, Deus é com essa mulher, Deus é com esse homem, porque eu sei porque sei de onde Deus tirou esse povo, eu sei porque sei quem era esse povo, como eles viviam, o que eles passavam, onde eles moravam, eu sei porque sei, só pode ser Deus uma coisa dessa. E aí, querido, nós aprendemos nessa passagem aqui o seguinte, que não somente isso, a importância das pessoas ver o agir de Deus na nossa vida, não é, queridos, porque nós sabemos qual é a vida que glorifica a Deus, né? Uma vida, irmãos, de miséria, uma vida de doença, uma vida de morte, isso não glorifica a Deus, não. O que glorifica a Deus é uma vida bendita, é uma vida de saúde, é uma vida de sucesso. Eu não estou dizendo com isso, e o sucesso que eu digo não é o sucesso como os canais de televisão diz. Não é esse sucesso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida bem abençoada, uma vida bem-aventurada. É isso que eu estou falando, né? Então a gente sabe o que é que glorifica a Deus. Não estou dizendo com isso que nós não vamos ter aflições, teremos. O Senhor falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Entre outras palavras, ele está dizendo assim, me busca, toma posse do que eu tenho para você, porque eu venci e você vai vencer também essa situação aí, né? E aqui, queridos, é interessante que aonde José botava a mão, prosperava, porque Deus era com José. Você sabia que Deus não era somente com José? Você sabia que Deus é com você e comigo também? Você sabia disso? Oh, glória a Deus! Queridos, está vindo algo no meu espírito e eu quero liberar sobre a minha vida e a sua. Eu quero liberar, eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que depois desta matéria, nossa vida, nossa mente nunca mais será a mesma. Você crê nisso? E porque a nossa mente nunca mais vai ser a mesma, nós vamos ver as bênçãos do Senhor evidentes aos nossos olhos, nas nossas mãos. Você crê nisso? Glória a Deus, a Bíblia diz, irmãos, que a bênção está nas nossas mãos. E era o que acontecia com José. Aonde José botava a mão, o negócio rompia, o negócio avançava.
Se José pegasse qualquer coisa para resolver, a Bíblia diz, Deus era com José, José era próspero, e porque Deus era com ele, porque José era próspero, ou seja, é algo, irmãos, quem tem uma aliança com Deus, a questão da prosperidade, irmãos, é um complemento. É um complemento. Se você fez essa aliança com Deus, se você creu e crê em Jesus e você declarou isso, rapaz, eu creio sim que Jesus veio como homem, morreu naquela cruz para me salvar. Se você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você fez uma aliança com o Senhor, e eu quero te dizer que o que é dele é seu, e o que é seu é dele. É necessário que você creia nisso. Eu tenho um pai bom de amor, eu tenho um filho, né? Queridos, eu me lembro quando o Senhor ele diz assim, olha, vocês, pois, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais eu, é o que o Senhor diz. Eu sou mãe, pastor André é pai, você é mãe, com certeza, no momento que seu filho estiver pronto para receber, você vai lá e você vai dar o melhor para ele, sim ou não? Sim. Por que a gente vai achar que com Deus é diferente? Se ele, como nosso pai bom de amor, é diferente, como que a gente vai achar isso? Sendo que ele mesmo está dizendo na Escritura, vocês, pois, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais eu. Queridos, hoje, decida hoje, ficar com a Escritura Sagrada. Por mais que seja absurdo aos seus olhos, à sua mente, se Deus falou, está falado, está dito. Na teocracia, manda Deus, manda quem pode, obedece quem precisa, quem tem juízo, eu preciso, eu sei que você também. Então, resolve hoje tomar posse, obedecer e avance numa vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Amém? E aí aqui, irmãos, é interessante, o que nós aprendemos? Olha que coisa poderosa. Olha a importância de você estudar a Escritura Sagrada de forma cuidadosa, sem pressa. O que a gente aprende aqui? Quando diz assim, vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo. Ou seja, Potifar viu que Deus era com José. E que aonde José ia, o que José fazia, as coisas rompiam, as coisas avançavam. Potifar, que não é bobo, não é? Isso pode ser, irmãos, um chefe, pode ser um amigo, pode ser até um futuro marido, um noivo, um namorado, não uma namorada, que vê que Deus é com você, que você é próspero, que se Deus é com você, você é próspero. Potifar, que não é bobo, falou, eu quero esse cara perto de mim. Eu quero esse moço perto de mim, eu quero esse rapaz perto de mim. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso significa favor e graça de Deus. Então, olha que coisa tremenda. Você está estudando essa matéria, você está renovando sua mente a respeito da prosperidade do tipo de Deus, você vai tomar posse disso, você vai praticar a Escritura Sagrada, você vai praticar essa palavra que você vai receber no decorrer desses dias. Qual vai ser o resultado disso? Prosperidade na sua vida vai chegar. E aí pessoas que estão ao seu redor vai ver as coisas acontecerem na sua vida. E o resultado disso é o quê? Favor e graça de Deus na sua vida. Como Potifar achou favor e graça de Deus na vida de José, pessoas vão olhar para você, acharem em você favor e graça, e entre outras palavras vão dizer, você é digno de investimento. Eu quero você perto de mim. Talvez você vai dizer assim, mas eu não sei nem fazer isso aí, você quer me contratar, né? Talvez alguém vai te observar, vai te ver, né? E vai querer te contratar para algo, né? Ou colocar uma coisa grandiosa nas suas mãos para você tomar conta, como Potifar fez com José. E você vai dizer, mas eu não entendo nada disso, eu não sei fazer nada disso. E a pessoa vai olhar e vai dizer, eu sei que você não entende, eu sei que você desconhece, eu sei que você não estudou para isso, mas uma coisa eu sei, também sei, que Deus é contigo, que a mão de Deus está sobre a sua vida, e eu faço questão nem que seja somente da sua presença, de seus conselhos ou de suas orações. E Deus que não fica devendo nada para ninguém, Ele te dará a verdadeira paga. Você crê nisso? Oh, glória a Deus, não é? Vemos, portanto, que nem mesmo nas definições da palavra prosperidade, ela está restrita à posse de bens materiais.
mas conota um estado de vida no qual o homem tem abundância, suprimento, aquilo de que precisa para ser bem-sucedido e feliz. Amém? Eu quero terminar esta aula. Antes de nós orarmos, eu quero te convidar a estar comigo na próxima aula, e na outra aula, e na outra aula, até a gente terminar esse assunto, que vai ser poderoso na nossa vida, queridos, que vai trazer muitas alegrias para nós, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as nossas famílias, para as pessoas que estão ao nosso redor, porque, querido, tão certo como vive o Senhor, se você crê no que diz a Escritura, nessa matéria, fluir nisso e praticar, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Glória a Deus. Hoje nós tivemos nossa aula introdutória, falamos um pouquinho aqui, né? Vocês tiveram uma ideia do que você vai viver a partir de agora, né? Aleluia, glória a Deus. Um gostinho aí, né, na sua boca, na sua vida. E eu sei porque sei que o Espírito Santo já está gerando no seu espírito os próximos capítulos. Amém? Você de maneira nenhuma vai perder esse assunto poderoso. Eu te convido a convidar mais pessoas. Pessoas que você sabe que passa luta financeira, pessoas que não renovaram a mente ainda, né, através desse assunto. Convide mais pessoas, se inscreva aqui no canal da Escola de Tirano, em nome de Jesus. Seja um propagador do Evangelho, compartilhe essa mensagem. Isso também é fazer missões, amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo poderoso. Que maravilha, meu Deus. Senhor, eu rendo graças a Ti pelo poder da Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, ela vai aonde remédio nenhum vai, entre a alma e o espírito. Tua palavra me garante que a oração do justo pode muito em seus efeitos, meu Senhor. E eu estou aqui orando, eu sou justificada pelo sangue de Jesus, eu sou justa diante de Ti. E eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, nunca mais seja a mesma, para que a nossa vida financeira, sentimental, familiar, emocional, a nossa saúde nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus, a minha vida, a vida de todos estes, Senhor, que estão me assistindo. Eu oro ao Senhor, papai, te peço, como o apóstolo João orou, falou, saudou. Eu oro, Senhor, por mim e por ele, Senhor, que como o apóstolo falou, que a sua vida, que vossa vida e a minha vida seja próspera. Oh, glória a Deus. Próspera. Próspera. Eu oro por prosperidade e saúde na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado na prática e no conhecimento desta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.